Olá, pessoal. Agora eu vou continuar falando um pouco sobre o ICMS e vamos abordar especificamente, no momento, o princípio da não cumulatividade. O ICMS ele é um imposto plurifásico, real e proporcional. Isso significa dizer que, sendo plurifásico, ele incide em várias etapas da cadeia produtiva. Sempre que a gente tem circulação de mercadoria, tem aí a incidência do ICMS. Então, em várias etapas da cadeia produtiva, ele está sempre incidindo. Ele é real, porque a base de cálculo dele leva em consideração o valor dessa mercadoria, e ele é proporcional porque a sua alíquota ela não varia conforme varia o preço do produto ou da mercadoria. Obviamente que pode existir alíquotas diferentes, eu vou tratar isso depois com vocês, em relacionada ao princípio da seletividade, que não é o nosso objeto agora. Mas as alíquotas, quando a gente fala de uma mesma classe de mercadoria, a alíquota aqui ela é fixa, ela não varia conforme varia o preço dessa mercadoria. O artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, trata especificamente do princípio da não cumulatividade. Como eu disse, o ICMS ele vem para seguir os moldes do Imposto sobre Valor Agregado. Ele veio substituindo o antigo IVC, que era o Imposto Cumulativo. E a Constituição Federal determinou que o ICMS seria não cumulativo. Ele só incidiria sobre aquilo que foi agregado naquela etapa da cadeia produtiva, evitando distorções econômicas, evitando aí concentração da produção em poucas pessoas jurídicas e evitando diversos prejuízos aí econômicos para o país. Então, a ideia é que o ICMS ele seja não cumulativo. Inclusive, a Constituição fala, então, que o imposto previsto, artigo 155, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte: ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. A ideia aqui, então, é realizar uma compensação, um abatimento no momento do pagamento desse tributo, poder subtrair dos débitos de uma dada pessoa jurídica, de um dado contribuinte, subtrair dos débitos desse contribuinte os créditos que ele obteve nas aquisições anteriores. A ideia, então, é que o tributo incida no mais próximo possível do valor agregado em cada etapa produtiva. Eu falo mais próximo possível porque o ICMS ele acaba tendo cumulatividades residuais, ele acaba não permitindo o abatimento de todo e qualquer crédito, mas existe um núcleo rígido de não cumulatividade, um núcleo rígido, inclusive, protegido pela Constituição e também reconhecido pela jurisprudência do STF, e esse núcleo rígido não pode ser atingido. O ICMS tem que respeitar esse abatimento, realizar essa compensação de créditos e débitos. Quando a gente fala de não cumulatividade, é importante trabalhar um pouquinho a respeito das situações relacionadas com isenções e não incidência. O artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, determina que não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações seguintes, quando houver uma etapa com isenção ou com não incidência. Então, quando existir isenção ou não incidência, essa isenção ou não incidência acarretará em anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, quando a gente está falando aí de não cumulatividade, se houver no meio dessa etapa, no meio dessa cadeia produtiva, uma determinada pessoa isenta ou uma situação em que não há a incidência, nesse caso, essa isenção ou não incidência não implicará em crédito para compensação com montante devido nas operações seguintes e anulará os créditos relativos às operações anteriores. Se a isenção for no início da cadeia, a distorção não é tão grande, porque simplesmente não vai aí
atrapalhar ou onerar muito essa cadeia produtiva. Agora, se a isenção ocorrer no meio da cadeia, ela acaba gerando uma certa cumulatividade residual, porque recolhe, o sujeito A, por exemplo, recolhe o ICMS devido na sua operação aqui de circulação de mercadorias. O sujeito B, ao ser isento, ele não paga ICMS, mas ele não deixa transportar o ICMS devido pelo sujeito A para o sujeito C quando este circular mercadorias. Quando o sujeito C circular mercadorias, ele não terá crédito para compensar com os seus débitos, de modo que ele vai recolher o ICMS devido de modo praticamente integral aí, né, na sua operação de circulação, e com isso acaba gerando cumulatividade residual. No que se refere ao princípio da seletividade, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, trata lá que o ICMS ele pode ser seletivo. Observação importante, esse é um princípio orientador, portanto, não impositivo. A seletividade, ela existe para o ICMS como uma orientação. Olha, estados, quando criarem o ICMS, vocês podem criar um ICMS seletivo. É importante guardar esse aspecto, porque o IPI, que também prevê princípio, a Constituição traz o princípio da seletividade para o IPI, mas no caso do IPI a seletividade é obrigatória. No caso do imposto sobre produto industrializado, a seletividade ela é obrigatória. Para o ICMS, a seletividade ela não é impositiva, é um princípio orientador. E o que é essa seletividade? A seletividade ela é em função da essencialidade do produto. Quanto mais essencial esse produto, menor pode ser a sua alíquota. Quanto menos essencial esse produto, maior pode ser a sua alíquota. Então, o ICMS ele pode ser seletivo, de modo que ele vai tributar com uma alíquota menor, mais próxima a zero, produtos, por exemplo, básicos, né? Produtos da cesta básica, produtos básicos de higiene. E ele vai tributar com uma alíquota maior os produtos que são menos essenciais. São, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, cosméticos, perfumes, que são considerados menos essenciais. O ICMS, ele é calculado por dentro. O artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 87 de 96, determina que o montante do ICMS integra a sua própria base de cálculo. Nesse caso, nós temos também uma certa cumulatividade residual, um aumento fático dessa alíquota, porque primeiro você pega lá, calcula o valor do produto, dessa mercadoria, calcula o ICMS, uma alíquota para o ICMS. Quando você encontra esse valor, você soma ao valor do produto essa alíquota do ICMS. Nesse momento, você tem a base de cálculo. E aí, você paga ICMS, o cálculo do débito de ICMS aqui é 18%, ou dependendo do percentual, sobre esse valor da base de cálculo já somada com ICMS. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o valor do produto seja de R$100. A alíquota do ICMS seja de 18%. Então, sendo 18% sobre R$100, nós teríamos um ICMS de R$18. Como o ICMS ele é calculado por dentro, a base de cálculo aqui é R$118 e não aquele valor do produto que a gente tinha chegado anteriormente. Se o valor do produto era R$100 e é R$18 de ICMS, nós temos uma base de cálculo de 100 mais 18, R$118. Então, agora sim, você vai calcular o débito de ICMS, 18% sobre R$118, nós temos aí um débito de R$21,24. Onera um pouco
o valor desse débito de ICMS, uma vez que o ICMS é calculado por dentro. Obviamente que sobre esse débito pode ser calculado aí, subtraído aí os créditos oriundos das etapas anteriores, e aí o que vai ser efetivamente recolhido será um valor menor, né? Mas de qualquer forma, ao invés de incidir aí os 18%, nós temos um aumento nesse valor de ICMS, de débito de ICMS, nessa situação em que o cálculo do ICMS é por dentro. Sobre as alíquotas, as alíquotas, existem 3 alíquotas, né, basicamente de ICMS. Nós temos aí as alíquotas internas, que são aquelas aplicadas na circulação de mercadoria dentro do território daquele estado ou do Distrito Federal. Por resolução do Senado, número 22 de 89, essas alíquotas internas são livremente estipuladas pelos estados, em torno ali de 17% ou 18%. Nós temos ainda a alíquota para mercadorias importadas, que conforme resolução do Senado Federal, número 13 de 2012, a alíquota é de 4%. E nós temos as alíquotas interestaduais, de 12% ou 7%, a depender de se a venda, para quem que a venda é realizada, aí, qual é a operação realizada entre os estados, aí, a depender dos estados envolvidos nessa operação. Alíquotas interestaduais de 12% ou de 7%, em vendas aí, a depender do estado de origem e o estado destinatário. Eu vou tratar no próximo vídeo especificamente sobre essas alíquotas, tem aspectos muito relevantes aí, eu já retorno. Até daqui a pouco, pessoal.